E aí, moçada, tudo certo? Na aula 23, nós iremos falar sobre circunferência, parte 1. Uma circunferência é uma figura geométrica formada pela união de pontos que possuem a mesma distância de um ponto fixo, chamado de centro O. Então, nós temos aqui todos os pontos que estão sobre essa linha fechada aqui azul, estão à mesma distância desse ponto O. Essa distância positiva a gente chama de raio R, e assim a gente diz que tem uma circunferência de centro O em raio R. Um comentário aqui, pessoal, é isso, né? Importante mencionar que a circunferência é uma linha fechada, ao passo que o círculo é a figura plana delimitada pela circunferência. Um outro conceito interessante é o chamado arco de circunferência, que é uma parte do comprimento de uma circunferência. Ele é delimitado por dois pontos, quaisquer que pertencem à circunferência. E por convenção, a gente adota o sentido anti-horário para identificar os pontos da circunferência que fazem parte do arco AB, né? Esse símbolozinho aqui, né? Tipo um chapéuzinho aí em cima, né? Então, a gente tem, por exemplo, aqui a circunferência, centro O, raio R, ponto AB. Então, o arco AB é esse aqui, o sentido anti-horário. São esses pontos aqui, incluindo o A e o B. O BA seria esse outro maior aqui, tá? E a gente tem dois tipos de medidas em termos de circunferência. A chamada medida linear de um arco de circunferência AB é a distância entre os dois pontos A e B. Na figura acima, a medida linear do arco AB é igual à medida da reta CD, que é o arco esticado. Então, olha só, aqui é como se a gente tivesse uma projeção aqui desse arco AB, de forma que a gente tem aqui a reta CD. Então, essa distância aqui, ó, justamente de AB, é justamente a medida da reta CD. Ok? E nós temos a medida angular de um arco de circunferência AB, que corresponde à medida do ângulo central do arco, ou seja, a medida angular do arco AB é a mesma medida do ângulo central, ou seja, a medida angular desse arco AB aqui é justamente igual à medida do ângulo central AOB. AOB, a gente indica assim um chapéuzinho aqui só no O, tá? Para ângulo. Que no caso é o mesmo alfa dessa figura aqui, né? Cujas unidades podem ser grau e radiano. Ângulos escritos e arcos de circunferência. Olha só, o ângulo ABC, esse aqui, ó, verdinho aqui, ABC, esse ângulo aqui, ele é denominado inscrito à circunferência, pois o vértice B do ângulo pertence à circunferência e o ângulo ABC intercepta o arco AC. Então, perceba que aqui o ponto B pertence à circunferência e ele intercepta aqui, ó, esse arco AC da circunferência. Como a gente já falou agora há pouco, a medida angular do arco AC é igual à medida do ângulo central, ou seja, M do arco AC é igual à medida do ângulo central AOC. Então, a medida do ângulo central, AOC, é igual a 2 vezes a medida de qualquer ângulo escrito QV, o mesmo arco AC. No caso acima, a gente diz isso aqui, ó, que a medida do arco AC é igual à medida do ângulo central MAOC, acabou de falar isso, né? E isso é igual a 2 vezes a medida do ângulo escrito ABC. Isso tem a ver justamente pelo fato da gente utilizar a soma dos ângulos internos de um triângulo, externo também, triângulos isósceles e assim por diante. Então, qualquer ângulo escrito que veja esse arco, o ângulo, a medida do ângulo escrito, ele vai ser a metade da medida do ângulo central, metade da medida do angular do arco. E por fim, a equação de circunferência, né? A equação reduzida de uma circunferência de centro O, XO, YO, e raio R é dada por x menos XO ao quadrado mais y menos YO ao quadrado é igual a R2. Se o centro da circunferência é a origem, ponto 00 do plano R2, então a equação reduzida se torna x2 mais y2 igual a R2, a gente já falou isso em outra aula. Vamos lá então fazer umas brincadeiras aqui. Bibliotecas, né?
Essa funçãozinha, pessoal, é a função de encontrar a equação reduzida da reta. A gente já fez essa função em outras aulas, estamos reusando, por isso que é legal fazer as funções, tá? Os pontos P e Q. E nós temos aqui uma função chamada fazer arcos, né? Mas, digamos assim, serve para fazer os arcos e também os ângulos inscritos também. Então, no fundo, para a gente entender melhor, vamos colocar aqui como é que a gente faz para chamar essa função, né? Eu defino aqui um raio 2, conjunto de pontos, né, de menos raio a raio. Aqui eu já mostrei na aula passada, em aulas passadas. Eu faço um círculo com esse PLT Circle aí, justamente na origem, raio, cor azul tal. E aí o que é que eu faço? Eu vou passar justamente valores de x para que eu possa retornar dessa função fazer arcos, justamente valores de x e y, de forma que eu possa, digamos assim, fazer retas. E aí, uma vez que eu faço essas retas, eu consigo fazer os arcos, eu consigo então determinar meus ângulos inscritos e assim por diante. O que é que eu faço então? Eu passo o raio, eu passo só o valor de x, né? Eu estou supondo aqui, eu tenho um ponto P, A, B, o A é o x, o B é o y, e Q. O x é o C e o y é o D. Eu passo o A e o C, passo um valor de sinal, mais ou mais menos, e passo um valor falso. Esse sinal, pessoal, ele serve para que a gente possa, por exemplo, justamente calcular o valor de y, digamos assim, numa parte superior da circunferência, se ele for positivo, ou então numa parte justamente mais inferior da circunferência, para que eu possa justamente pegar pontos opostos. Então, eu passo um sinal justamente relacionado ao ponto P e ao ponto Q e passo a origem para dizer justamente se a gente quer fazer aí um arco mostrando justamente o ângulo central. Se ele for falso, como é aquele caso lá, que eu passo inicialmente, então vou fazer um arco de circunferência, ângulo escrito. Tá? Vou mostrar lá o ângulo escrito, vou colocar as retinhas aí do arco. Então, é muito simples, né? Eu caio nesse caso aqui, e aí como eu passei positivo, o B vai ser o MAF SQRT, raio ao quadrado menos A ao quadrado. Ora, pessoal, isso é só isso aqui, né? A origem é o ponto 00 do plano R2, então eu passo o A, que é o x, portanto o meu B vai ser o quê? R2 menos o A2, raiz quadrada disso. É só isso. B é igual a MAF SQRT, raio ao quadrado menos A ao quadrado. Se eu passar um sinal negativo, então o meu B, que corresponde ao y, vai ser um valor negativo, menos o MAF SQRT, raio ao quadrado menos A ao quadrado. Aí eu tenho um ponto P. Para calcular o ponto Q é similar. Eu vejo o sinal 2, aí eu vou fazer MAF SQRT raiz quadrada de raio ao quadrado menos C ao quadrado, se for positivo, ou menos raiz quadrada de raio ao quadrado menos C ao quadrado. Aí tem o ponto Q. Então, agora eu chamo a equação, encontrar a equação reta reduzida, que nós fizemos em outras aulas, tá? Com os pontos P e Q. Aí mostra os pontos P e Q, e aqui é só para justamente, como eu vou retornar um conjunto de valores de x e y, né? Eu tenho que ver se o ponto Q, 0, que corresponde ao x do ponto Q, ele é maior ou menor ao ponto P0, que é o x do ponto P. Aí eu tenho que colocar sempre do menor para o maior. Se ele for menor, então eu começo em Q e termino em P. Se ele for maior, então eu começo no P e termino no Q. E aí calculo o y, né? O coeficiente angular vezes o xa mais o coeficiente linear, como já mostramos em outras aulas. Vamos então rodar aqui? Rodamos aqui. Então aqui eu vou calcular, vou de fato, né, justamente mostrar aqui um ângulo escrito, tá? Um arco, um ângulo escrito com esses pontos 1,5 menos 1. E depois, então eu calculo primeiramente com mais e depois com mais menos, ao mesmo valor de A e C, para que eu possa pegar justamente um valor de y oposto. E aqui eu faço justamente um arco com ângulo central, coloquei o A igual a 0, mas o A não vai ser influente aí nesse caso, porque agora, com esse true aqui, ó, eu vou para a parte de cima. Eu entro aqui, ó, se isso aqui é true, então o ponto P ele já é a origem, e aí o ponto Q é aquela mesma lógica que eu mostrei aqui embaixo.
Então, o A não está pegando nada aí. Aí, calculo x3, y3, x4, y4. Menos valores de A e C. E aí, mostro um em verde e outro em vermelho. Vamos lá, então. Vamos rodar isso aqui. Então, está aqui a minha circunferência, tá? Em verdinho aqui, justamente, eu tenho a forma de eu desenhar aí, justamente, de maneira que eu consiga ver aqui um ângulo escrito, né? Que justamente está enxergando esse arco aqui, tá vendo, ó? Esse arco que vai desse ponto aqui até esse outro ponto aqui. E aí eu tenho aqui justamente o arco com o ângulo central, tá vendo aqui, ó? O ângulo central. Então é aquela história. Esse ângulo verde aqui, ele é metade do vermelho. Se isso aqui for 30, o ângulo central é 60. Se o ângulo central for 60, for 70, esse aqui é 35. Beleza? E aqui eu mostro os pontos. E se eu quiser mostrar em um outro ângulo escrito? Então, eu repito toda essa parte inicial e aí vou fazer aqui um outro arco de circunferência com ângulo escrito. Eu só mudei o valor de A, tá vendo? 1.9, porque eu quero que esse meu novo ângulo escrito também enxergue o mesmo arco. Os valores de C são os mesmos. Menos 1, coloquei aqui para reforçar. E aí esse aqui vai ser amarelo. Vamos rodar então? Então tá aqui, né? Também imprimimos os pontos. Eu tenho agora justamente esse ângulo escrito aqui, o verdinho, que enxerga esse arco. Eu tenho esse outro ângulo escrito aqui, o amarelinho, tá vendo? Que enxerga esse arco, mesmo arco. E eu tenho ângulo central. Naturalmente, pessoal, esse ângulo escrito aqui, amarelinho, é igual ao verde, que é metade do ângulo central. Certinho? Tem um exercíciozinho para vocês brincarem. Próxima aula a gente continua. Um abraço.